para falar do último jogo do dia dessa terça-feira, vamos falar sobre Inglaterra e País de Gales, um clássico, é verdade, clássico do futebol mundial, mas uma partida em que só um time conseguiu fazer valer do seu jogo. E não foi o País de Gales, foi a equipe da Inglaterra. Agora sobre País de Gales e Inglaterra, jogo que terminou com um placar elástico para a Inglaterra, mas que eu acho que foi mais colocado pela inferioridade do País de Gales, que até teve uma proposta interessante num 4-4-2, fechando bem as linhas, tentando fazer uma pressão por setor, mas que não conseguiu oferecer nada ofensivamente, mas assim, nada de nada. Muito ruim a campanha e o jogo de País de Gales com a posse de bola. Nos momentos em que teve a posse de bola, não soube o que fazer com ela. Eu acho que também existe toda uma situação de um fim de ciclo para jogadores que seriam muito importantes tecnicamente para Gales. Aí vou citar principalmente o Aaron Ramsey e o Gareth Bale também. Gareth Bale até saiu antes do previsto, né, para esse jogo aqui, saiu acho que no intervalo, surpreendeu um pouco a mim e a quem estava na transmissão da TV. Então, assim, uma partida em que o País de Gales não conseguiu oferecer praticamente nada ofensivamente, só basicamente fechou espaços. E a partir do primeiro gol da Inglaterra, que foi um golaço do Rashford, foram abrindo caminhos para outros também. E aí é que Gales não conseguiu realmente fazer nada, não conseguiu sair das cordas. A Inglaterra, ela tem como mérito principal ter conseguido achar o gol, independente do quão fechado estava o seu adversário. Acho que isso é algo que pode contar para o futuro desses jogadores da Inglaterra. O Gareth Southgate até fez algumas mudanças, né? Tirou o Mason Mount, também tirou o Sterling. Os maldosos, né, vão mirar somente no Sterling. Mas foi uma partida em que, principalmente, eu acho que se revelou o quanto que o País de Gales não está nem perto do nível da Inglaterra, até mesmo se a Inglaterra não explorar tudo o que tem de talento nas suas mãos. É uma partida em que teve o Walker aqui como esse lateral direito e depois com a entrada do Alexander-Arnold se justificou porque que ele não joga, né? Porque ele entrou totalmente alheio ao jogo, na minha avaliação. Kyle Walker, Stones e Maguire. Luke Shaw, do outro lado, dando amplitude pelo lado oposto, não era o lateral. O Walker trabalhando mais por dentro, Shaw dando amplitude no lado esquerdo. Do outro lado, Phil Foden invertido, dando amplitude pela direita. No meio-campo aqui, Declan Rice, como esse primeiro volante, e dois jogadores avançando mais, Henderson, que fez tabelas interessantes com o Foden aqui, que está acostumado justamente a ter esse ponta aberto pelo seu lado, fez isso em muitos momentos com a camisa do Liverpool, mas porém era o Salah e não era o Phil Foden. Do lado dele, o Jude Bellingham, que estava muito mais com a função de avançar mais, ocupar o espaço. Eu vi, assim, nitidamente a ideia do Southgate de colocar o Kane para fazer recuos e usar o Bellingham para ocupar espaços no ataque e receber a bola em condições de finalizar. Isso não aconteceu tanto, até aconteceu em determinado momento, mas o Bellingham ele não conseguiu ter uma boa finalização. Mas isso eram movimentações que a Inglaterra estava a todo momento tentando fazer, mas nem sempre encaixava, nem sempre conseguia, justamente por essa falta de espaços. O Rashford trabalhando, às vezes mais aberto e o Shaw fechando mais, às vezes mais fechado e o Shaw abrindo mais o campo. Mas o Rashford, principalmente, é importantíssimo para a Inglaterra para conseguir abrir caminhos num jogo em que estava muito fechado para a equipe inglesa. E depois o Southgate aproveitou para mudar, para rodar o elenco, para trazer mais gente para o jogo, para dar confiança também para esses jogadores. E aí o placar foi se ampliando. Mas eu tô muito curiosa para ver mais dessa seleção inglesa. Assim, eu acho que essa foi uma partida interessante por saber superar o adversário, que era um adversário bastante fechado. Mas eu fico pensando, por exemplo, se essa Inglaterra enfrentasse a Suíça ou a Sérvia, se eles iam conseguir fazer algum gol. Porque, assim, ainda que o País de Gales tenha se fechado, não se fecharam tão bem quanto essas duas adversárias foram adversárias do Brasil, por exemplo. E para mim, eu cito a Sérvia e a Suíça, que foram adversárias do Brasil, porque se fala muito numa Inglaterra que pode concorrer ao título de campeã do mundo. E eu noto uma distância significativa, por exemplo, para a seleção brasileira, que é uma das favoritas. Se não a principal, favorita. Aí eu deixo pra vocês porque eu não gosto de zicar.
Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo, o que vocês esperam da seleção inglesa agora para a sequência do Mundial, se vocês acham que Southgate vai muito longe.